Nós vamos ler o capítulo todo. Não vou conseguir entregar todo o conteúdo de hoje. Nós vamos dividir em duas partes. O conteúdo de hoje tem 14 aplicações, mas eles não vão conseguir ser feitos tudo hoje. Então, vamos dividir em duas partes. Hoje a gente faz uma parte, vamos ver se a gente consegue chegar até a metade, e a outra metade nós terminamos semana que vem. Não tem um texto, não tem um tema para esse nosso encontro, para essa nossa reflexão, porque a reflexão ela vai ser fruto de um trabalho de exposição, parte por parte, desse texto. Lógico, não vou conseguir fazer tudo, mas acredito que quando a gente sair daqui, a gente vai ter a nossa fé mais edificada. Apocalipse capítulo 1, me acompanhe na leitura. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecido ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que ele viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz é aqueles que ouvem e guardam o que está nela escrito, porque o tempo está próximo. Versículo 4, João, às 7 igrejas da Ásia, da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era, que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, e o primogênito entre todos, e o primogênito entre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos construiu um reino de sacerdotes, para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Verso 7, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os seus povos, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Verso 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia, escreva num livro o que você vê e envie essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como de um sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos destas 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos orar então, para Deus nos abençoar. Obrigado, Deus, por Tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade que nós temos hoje, nesse tempo, agora, de nos aproximar de Ti. Que hoje seja um dia onde a gente possa enxergar, entender a Sua revelação. Que o Senhor possa nos falar pela misericórdia que o Senhor tem por nós através do Seu Filho Jesus. Comunica a Tua vontade
imprime no nosso ser a tua vontade, sela dentro de nós o desejo do Senhor, a vontade do Senhor para com a nossa vida. Senhor, nós declaramos nessa noite que o Senhor é a nossa única opção e que nós dependemos único e exclusivamente do Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Nós vamos olhar para esse texto então com um esforço, aquilo que a gente chama expositivo. Vamos tentar pegar a primeira parte do versículo, a segunda parte, vamos tentar entender o que significa isso. Aqui fica muito bem claro que João teve uma experiência de êxtase. Então, o que é um êxtase? O que é um encontro poderoso desse como João teve? Como é que nós podemos acessar esse encontro? Como precisamos arranjar a nossa vida de maneira que a gente tenha esse acesso mais fácil à revelação de Deus? Talvez você possa dizer, pastor, nós já temos a revelação de Deus. É verdade, aqui está a revelação de Deus. Mas quantos aqui leem Apocalipse e não conseguem entender nada? Quantos aqui nem leem Apocalipse porque tem medo do Apocalipse? Por causa das imagens, das figuras que aparecem aqui. O livro de Apocalipse não é um livro para você ler com medo. O livro de Apocalipse é para você ler com esperança. O livro de Apocalipse é um livro que traduz para a gente qual é a nossa vitória, quando nós alcançaremos a nossa vitória, por que seremos vitoriosos. Então, todas as vezes que você for ler o livro de Apocalipse, a carta de Apocalipse, você tem que ler com esse foco de vitória. A sua vitória, a vitória de Jesus, a nossa vitória. Então, logo aqui no começo, João diz que no dia do Senhor achei-me no Espírito. Perceba que Deus, ele não se mostra para quem pede para vê-lo. Deus se mostra como recompensa de quem o busca. João diz que no dia do Senhor achei-me no Espírito. Significa dizer que João teve essa experiência em um domingo. E João, ele tem essa visão incrível do Jesus glorificado, do Jesus glorioso. Esse é o melhor, maior texto onde você vai conseguir ter uma descrição do Jesus glorificado. Todos nós conhecemos o Jesus histórico, todos nós conhecemos o Jesus do Evangelho, o Jesus que andava, os seus pés eram empoeirados, do Jesus que andava, se cansava, chorava, comia, bebia, do Jesus que recebia a importunação e ele ministrava misericórdia. Mas aqui no capítulo 1 de Apocalipse mostra um Jesus glorificado. E aqui fica muito evidente de que Deus ele não se mostra para quem pede para vê-lo. Deus se revela como recompensa daqueles que o buscam. João diz: no dia do Senhor, no domingo, achei-me no Espírito. Você pode conhecer Jesus pela inteligência de Jesus. Augusto Cury, esse escritor famoso, que você deve ter lido algum livro dele já, escreveu sobre a inteligência de Jesus. É maravilhoso você ler esse livro, porque você vai... Porque assim, ninguém sabia que Jesus se comportava de maneira tão inteligente assim. Mas quando você começa a ler os evangelhos, você consegue ver na pessoa de Jesus uma inteligência sobrenatural. Então, quando você analisa a inteligência de Jesus, você fica fascinado por ele. Você pode conhecer Jesus como um ensinador. E Jesus foi o maior ensinador de todos os tempos. Eu sei que a gente olha para os filósofos, a gente olha para tanta gente inteligente, mas Jesus, ele foi o maior ensinador de todos os tempos, porque Jesus, ele decodificou a sabedoria de Deus para o nosso coração. Jesus, ele conseguiu revelar o intento poderoso de Deus numa linguagem que a gente pudesse compreender. Jesus, ele pegou os mandamentos que Deus deu para Moisés lá no monte, e que os judeus, para poder... Só para você ter uma ideia da complexidade disso, né? Jesus deu os 10 mandamentos, e para o judeu, ele poder aplicar esses 10 mandamentos na vida dele, ele construiu mais 600 e tantas regras. Eu não estou falando dessas regras que os judeus construíram para fazer as pessoas compreenderem como tirar os mandamentos de Deus, do abstrato para o concreto.
Mas Jesus, quando ele esteve aqui na terra, a sua capacidade de ensinador, ele decodificou os mandamentos de Deus numa linguagem fácil para a gente entender. Ele tirou os mandamentos de Deus do abstrato e ele colocou de maneira prática para a gente. E você pode ter uma experiência com Jesus ensinador. Mas você pode conhecer Jesus também pelas suas emoções. O Jesus que acalma a alma da gente. O Jesus que, assim, pacifica as nossas emoções. O Jesus que organiza os nossos pensamentos, o nosso interior. O Jesus que tem esse relacionamento com a gente como se nós fôssemos ovelhas, e Ele o bom pastor, que nos conduz para as águas tranquilas, para os pastos verdejantes, aquele que guarda e protege a nossa vida com o seu cajado. Você pode conhecer Jesus com o poder de Jesus. Aquele que fez milagres no passado e aquele que faz milagres hoje. Talvez você pode ter tido uma experiência de cura. Talvez você pode ter uma experiência de uma provisão de Deus. Isso é um milagre de Jesus. Você pode ter uma experiência com Jesus que fez coisas incríveis na sua própria vida. Transportou você de um lugar e colocou você num lugar. Tirou você do poço que o texto fala de um charco de lodo, e colocou os pés sobre a rocha. Então você pode conhecer Jesus através do poder dele. Nós podemos conhecer Jesus dessas várias formas, mas a forma mais profunda, a forma que marca a nossa vida, a forma que nos transforma de verdade, é essa experiência que João teve. Ele diz: achei-me no Espírito. Achei-me no Espírito. Achei-me no Espírito, e Espírito aqui é letra maiúscula, o E é maiúsculo, significa que é uma experiência que João teve com o próprio Deus. No Espírito é uma conjunção grega usada aqui, que vai aparecer outras vezes no Novo Testamento, como por exemplo, João capítulo 4, próprio João que escreveu Apocalipse. No capítulo 4 ele diz: no entanto, revelando aquelas palavras que Jesus tinha anunciado para os seus discípulos. Então diz assim nas palavras de Jesus, João: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito. Olha a conjunção verbal grega de novo atuando aqui. São estes adoradores que o Pai o procura. Essa mesma conjunção verbal, ela aparece em 1 Coríntios. Uma experiência, Paulo explicando a experiência que nós temos com a questão do dom de língua. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23 vai dizer: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. E de fato ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Ou no espírito fala mistério. Se você olhar o texto lá, o espírito aqui está em letra minúscula. Significa que é um relacionamento que o nosso espírito tem com o Espírito de Deus, nessa questão do falar em línguas. Mas a observação nossa aqui é essa conjunção, que aparece aqui de novo. Então, Atos capítulo 22, versículo 17, conta as primeiras experiências que Paulo teve após a sua conversão. Paulo diz assim, quando voltei a Jerusalém, isso aqui depois dele ter encontrado Jesus no caminho de Damasco ali, aquela experiência que ele ficou cego. Paulo diz assim: quando eu voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase. Olha a palavra aqui de novo. Então você viu em João, que João se achou no Espírito. Você tem aqui Jesus falando que quem o adora precisa o adorar em Espírito, conjunção verbal. A junção do seu Espírito com o Espírito de Deus. E agora você tem essa experiência de Paulo dizendo que ele caiu em êxtase. No Espírito e em êxtase é a mesma experiência. Paulo aqui, ele diz assim, olha, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho ao meu respeito. Lógico, Paulo, ele era um perseguidor de cristão. Quem iria acreditar que um perseguidor de cristão iria se tornar alguém dócil, pregador do Evangelho? Então, os primeiros cristãos, quando viam Paulo, fugiam dele, resistiam a ele. Então, ele cai em êxtase, ele tem uma experiência com Deus, no Espírito, e ele recebe essa revelação de Deus. Essa mesma experiência no Espírito, em êxtase,
Você alcança quando você está num lugar de entrega total, onde você coloca a sua atenção em Deus, o seu foco em Deus, e você consegue entrar, você consegue romper essa casca natural, humana, e você consegue ter um encontro com Deus. Pedro também foi um cara que teve um encontro desse. Atos capítulo 10, versículo 9 e 11, vai dizer que no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. E tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. E viu o céu aberto, algo semelhante a um grande lençol que descia da terra, preso por 4 pontas. Pedro, ele está ali na casa de Simão, o curtidor. Ele sobe no andar superior, aqui o texto é bem claro que ele sobe no 2º andar, enquanto a refeição não ficava pronta, o almoço, a janta, ele começa a colocar o seu foco em Deus. Eu não sei se Pedro estava adorando, se Pedro estava refletindo sobre as experiências que ele teve com Jesus, mas fica claro que parece que a mente de Pedro, ele fica focado em Deus. E quando fica enfocado em Deus, ele se acha no Espírito. Ele tem um êxtase. No Espírito, no êxtase, este lugar onde a gente encontra o Jesus transcendente. No êxtase, no Espírito, é este lugar onde a gente vê o Jesus glorificado. O Jesus glorificado através da sua morte e da sua ressurreição. O Jesus que nesse momento está sentado no trono de Deus, ao lado de Deus. O Jesus que, uma vez quando ele veio aqui na terra, foi perseguido, foi morto, foi injuriado. Agora ele é o glorioso, o majestoso. E eu e você, nós podemos ter esse encontro poderoso com Deus, porque Deus, ele não se revela para quem pede para Ele. Me mostra aí se você tem poder. Algumas pessoas falaram isso para Jesus: se você tem poder, né, desce da cruz, livra você e livra nós. Quantas vezes os fariseus disseram assim para Jesus: se você mesmo é o Filho de Deus, mostra para a gente poder crer. Deus não se mostra para quem pede para Ele. Deus se revela como uma recompensa de quem o busca. Você vai ter os fariseus pedindo para que Deus demonstrasse o seu poder. Próprio Moisés diz assim: eu quero te ver, Deus. Você não pode, Moisés, você não pode. E quando você consegue entrar nesse lugar de transcendência, nesse lugar no Espírito, você consegue entrar por causa do seu foco. Você consegue entrar nesse lugar porque você começa a imaginar e você começa a ter um vislumbre contínuo do Jesus glorificado. Você consegue porque Deus, Ele está buscando quem os adore em espírito e em verdade. Nós podemos ter uma experiência com Deus mental, nós podemos ter uma experiência emocional, nós poderemos ter uma experiência com Deus sensorial. Me arrepiei, senti a presença de Deus. Mas uma experiência no Espírito é mais do que ouvir, é mais do que processar os ensinamentos que você está recebendo agora. Uma experiência com o Senhor, com Deus no Espírito, é uma experiência com Jesus ressurreto, com Jesus glorificado. João, a Bíblia diz que ele estava na ilha de Patmos. O que é a ilha de Patmos? É uma prisão, como as pessoas dizem que existe uma prisão, Guantánamo, alguma coisa assim, você deve conhecer esse nome, lá dos Estados Unidos, onde colocam os piores. Aquelas pessoas são desafetas dos Estados Unidos, vão para lá e sofrem muito. Patmos era uma ilha onde o governo mandava os seus rejeitados. Por que ele mandava para lá? Ele não queria matar o cara, ele queria fazer o cara sofrer. E João está lá. A gente não tem história de se João trabalhava na extração de sal. A gente não tem história o que João fazia lá, ou se João ele apenas era um senhor já de idade, que ficava apenas ali na prisão, sem precisar trabalhar. Mas qualquer pessoa que tenha a sua liberdade privada, entra em um estado de agonia. São os guardas pressionando você. A gente não está falando de guarda carcereiro, cheio de leis para poder tratar bem o prisioneiro. A gente está falando de um soldado romano. O cara tem sangue no olho, é faca na caveira, que quer tirar o couro do cara, e ele já está no sal, então
A ilha de Patmos é uma ilha de extração de sal. Mas você vê que João, no meio de todo esse sofrimento, começa a buscar a Deus e ele se encontra no Espírito. Ele começa a focar a sua atenção em Deus e ele se encontra no Espírito. Quero compartilhar duas coisas aqui com você. E por favor, não quero parecer grosseiro com ninguém, não quero ser pesado para ninguém, mas evidentemente que a gente precisa trazer essa orientação. Porque não adianta apenas você querer desejar entrar no vislumbre desse, se achar no Espírito. Você tem que cooperar com aquele que está do seu lado. Por exemplo, é um dano irreparável. Irreparável, presta atenção nisso. Quando as pessoas se movimentam no culto. Eu não estou falando isso aqui porque eu sou chato, não. Porque me atrapalha quando as pessoas começam a andar, evidentemente. Porque eu tenho um caminho aqui, mas a maioria das coisas estão aqui. E eu posso trocar o nome das pessoas, né? De Pedro para Moisés. Muita gente já me pegou nessa gafe. Mas nem é por causa disso. Quando as pessoas se movimentam no culto, fica esse negócio de entra e sai, existe uma justificativa espiritual e existe também uma justificativa natural. A natural é como o nosso cérebro funciona. Quando a pessoa está em um momento de adoração, ela precisa de pelo menos 20 minutos. Nós precisamos de pelo menos 20 minutos para pegar na nossa mão e levar nesse lugar de êxtase, no espírito. E se você passa na frente da pessoa, você cumprimenta a pessoa, se você fica andando, você quebra a atenção que a pessoa está dando para aquele momento. Por isso que eu digo para você que movimentar-se no culto é um dano irreparável. Porque a pessoa ela está chegando, mas daqui a pouco ela vê alguém batendo no ombro dela e fala, dá licença para eu poder sentar do lado. Oh, dá licença, a paz do Senhor, que bom ver você aqui. Você queimou 20 minutos da vida da pessoa, do esforço dela de poder se conectar a Deus. Nos países orientais, como é que as pessoas cultuam? Elas têm o hábito de, chegou na igreja, elas sentam nas primeiras cadeiras. Por que elas sentam nas primeiras cadeiras? Por quê? Porque ela tem esse negócio em mente. A pessoa chegou, ela está com um esforço de foco ali, nas canções, em Deus, nas coisas que estão sendo faladas. Mas se alguém passa pela frente, isso quebra. Se alguém toca nela pedindo licença para poder sentar em outro lugar, isso quebra a atenção dela. Então, na igreja oriental, ninguém toca em ninguém no momento do culto, e ninguém pede licença, eles chegam primeiro. Aqui, por exemplo, a gente tem o hábito, nós começamos o culto com meia dúzia de pessoas muitas vezes. De repente, quando está na metade do louvor para frente, a gente dá uma olhada, a igreja está cheia. Se prepare para vir no culto. Saia mais cedo. Cheguem, ocupe os primeiros lugares. Sim, eu não tenho problema com o fundão. Eu já participei do fundão também. Mas o fundão é esse lugar onde cada hora passa um, depois passa o outro, e você não consegue dar foco. Você ouve muitas coisas no fundo, então vem para frente, sente nas primeiras carteiras. Nas primeiras cadeiras. Para que você tenha o foco para Deus. Esse momento de culto, nós lutamos no Espírito para poder chegar a esse lugar, irmãos. É um esforço que a gente faz. A palavra culto significa serviço. Qual é o serviço que a gente está prestando hoje? Nós saímos de casa, a gente vem aqui, a gente se esforça para cantar, louvar a Deus. Estou falando nós, todos nós aqui. Todos nós fazemos esse esforço. E não existe nenhuma experiência na Bíblia que não tenha sido no êxtase. Não existe. O êxtase na Bíblia é uma doutrina que tem ensinos contínuos, é muito presente na Bíblia. Eu não estou falando nada de absurdo aqui, não. É um negócio que existe na Bíblia. Então, a gente só chega nesse lugar de louvor pleno, a gente só chega nesse lugar do encontro com Deus, a gente só chega nesse lugar de êxtase, quando você consegue dar a sua audiência exclusiva para Deus,
quando o seu foco conecta a Deus, quando você consegue dominar os seus pensamentos e falar assim, não, agora é hora do culto, agora é hora de eu concentrar em Deus. É quando as palavras da sua boca que você começa a cantar, na verdade, elas se tornam uma meditação do seu coração, que é dada somente para Deus. Então encare isso, não como um puxão de orelha, nada disso. Meu esforço aqui hoje é ajudar você a se aproximar de Deus, para ter essa experiência com Deus. Muitos de nós estamos cansados com a vida espiritual. Muitos de nós não temos experiências profundas com Deus. A experiência de culto é uma experiência rápida. E a gente vai vivendo corroído pela rotina, pelas coisas que a gente não vê. Mas quando a gente tem uma experiência no Espírito, quando a gente é achado no êxtase, João diz, no dia do Senhor, encontrei-me no Espírito. Isso marca a gente. Isso não é apenas uma explicação espiritual. Isso é ciência. A neurociência chama isso de hiperfoco. O coach chama isso de flow. A Bíblia chama isso de êxtase. No dia do Senhor, achei-me em êxtase. João está lá, com todo o seu problema de prisão, mas ele está focado em Deus. Ele está focado em Deus. E daqui a pouco a preocupação dele com os soldados cai. Daqui a pouco a preocupação do estado de sofrimento dele cai. E ele agora começa a ter uma experiência com Deus. E ele vai para esse lugar onde Deus ocupa totalmente a mente, o coração dele. E Deus vai ocupando. Ele diz de repente, cair no Espírito. A gente tem a experiência aqui de louvor de 20 minutos. É pouco. Mas quando a gente vem de uma igreja tradicional, que se cantava os hinos, e as pessoas ficavam muito bravas se cantasse mais de 3 hinos, a gente conseguiu transicionar a igreja desse lugar. E eu não estou falando que esse lugar é ruim, não, pelo amor de Deus, né? Eu cresci nesse lugar. Minha fé em algum momento foi edificada nesse lugar. Mas a gente chega um momento que a gente quer mais. Aqui na nossa igreja a gente tem 20 minutos de louvor. O certo mesmo era ter 40. Mas quando a gente está com 20 minutos de louvor, a gente começa a perceber que a pessoa vai sentando, a pessoa vai cansando. Olha, se você não tem problema de saúde, problema nas costas, coluna, problema nos joelhos, artrose, não justifica você sentar. A única coisa o sinal que você manda é de que você está desinteressado para aquele momento. Isso é um prejuízo muito grande para você, porque você não consegue chegar nesse lugar de ser achado no Espírito, em êxtase. Outra coisa, ministério de louvor é um ministério desafiador. A gente, ao mesmo tempo que o ministério de louvor pode levar você ao êxtase, ao encontro com Deus, o ministério de louvor também pode atrapalhar e muito a conexão das pessoas. Vou te dar 2 exemplos. Se você que faz parte do ministério de louvor, você não estuda a letra direito, você que vai cantar, você que vai tocar. E então a igreja coletivamente está indo para o lugar do êxtase. Mas de repente você toca um acorde errado aqui. O que acontece com essa pessoa? Oh, o que aconteceu? Eu ouvi um negócio aqui diferente, está errado. Você queimou 20 minutos da vida do cara, da conexão com Deus. Você que canta, não memorizou a letra direito. Eu entendo, gente, que... Por isso que o ministério de louvor, ele é delicadíssimo. Não adianta você ficar falando que vai entrar no louvor e vai ficar com oba-oba. Meu amigo, aqui não tem isso. Outra coisa, então você vem aqui, começa a cantar, daqui a pouco você canta errado. E a pessoa estava chegando no céu, no 3º céu, ela precisa voltar para a terra e falar assim, ele errou. Não é assim que a gente pensa? Quebrou nossa conexão com Deus, isso é um dano irreparável. Nossos louvores, eles são louvores contemplativos. Não sei se você já percebeu isso. São louvores que ou falam da grandeza de Deus, ou revela como nós enxergamos a grandeza de Deus. Mas você tem outros ambientes de igreja que falam da sofrência. Meu Deus, eu não devia falar isso. Vou rebobinar aqui.
porque eu não estou aqui para ajudar você a entrar no flow, no êxtase, contemplar o Jesus glorificado. Amigos que fazem parte do louvor, vocês são dedicadíssimos. A gente tem relatos assim das pessoas, eu gosto muito do louvor, a maneira como eles tocam, a habilidade deles. Eu agradeço vocês. Mas também eu quero dizer para vocês, dessa responsabilidade que cada um de nós carregamos, inclusive a mim. Não é qualquer coisa que eu posso falar aqui. Dependendo do que eu falo aqui, eu tiro você do meu espírito e trago você para a carne. Nossa, ele não devia ter falado aquilo. Um dia desse, eu cheguei em casa e minha mulher falou assim, você falou um negócio lá que você não devia. Eu tenho gente que, assim, esquadrinha tudo que eu falo. Pode ficar tranquilo. Natural, isso é uma grande ajuda, isso não é crítica. Isso vai me aprimorando, vai me ajudando, porque meu trabalho aqui é ajudar você a chegar no êxtase, a dizer assim, eu me encontrei no Espírito. Por exemplo, é difícil para mim fazer esse movimento que vocês fazem, de ir numa crescente até o encontro com Deus. Porque desde que coloco o pé aqui, eu começo a cumprimentar um, começo a falar com o outro, eu começo a estar com a preocupação se o ar está funcionando direito, eu tenho a preocupação de, eu preciso entregar articuladamente cada situação para conduzir as pessoas a esse lugar. Então minha cabeça aqui está a milão, a mil, né, como dito, a mil. Porque tudo tem que ajudar você a chegar nesse lugar. Eu preciso ser um facilitador, eu não posso ser um complicador do seu encontro com Deus. Às vezes você pode dizer assim, não, pastor, não entendo muito isso não. Vai estudar um pouquinho de neurociência, vai estudar um pouquinho como é que funciona o nosso cérebro, porque, amigo, nós estamos aqui na Terra, mas nós temos todas essas coisas que Deus nos deu para utilizar para nos conectarmos com Ele. A inteligência, o sentimento, as coisas sensoriais que nós temos, os sentidos, tudo isso aqui serve para a gente se encontrar com Deus. E se você acha que isso é um exagero, não é. Pode ser que você esteja prejudicando a si mesmo e prejudicando a quem está do seu lado para adorar. E por favor, eu não estou querendo trazer nenhum juízo, estou apenas apresentando um caminho para você de como você ter uma experiência como o João teve. Então, segundo, no êxtase, existe um lugar de entrega onde a voz de Deus ela é clara para a sua vida. O texto diz, no dia do Senhor achei-me no Espírito, ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Então, quando você entra nesse lugar de no Espírito, no êxtase, é como se o tempo parasse. É como se o mundo deixasse de existir. É só você e Deus ali. Não sei se você já teve uma experiência como essa. Estava conversando com uma mulher que é católica essa semana. E ela estava me falando do encontro que ela tinha com Deus. Quando eu comecei a olhar, ouvir o relato daquela mulher, ela chorando e dizendo assim, eu tive um encontro com Jesus. Eu tive uma experiência com Jesus. E essa experiência com Jesus transformou a minha vida. Jesus, Ele é a coisa mais importante da minha vida. Quando eu comecei a ouvir aquela mulher falar, e ela é uma católica carismática, eu falei, meu Deus, o Senhor está fazendo coisas grandiosas. Eu me lembrei de Randy Clark, ele é um homem que é responsável pelo avivamento, ou alguém que faz parte do avivamento. Ele, em um dos livros, ele diz assim, gente, está acontecendo coisa no meio católico que é um avivamento. O Brasil hoje, imagina isso, é considerado o maior país católico. A gente, como evangélico, nós estamos ali. A gente tem não posso falar muita coisa aqui. A gente, como evangélico, nós estamos ou igual, ou falta muito pouco para a gente ultrapassar. Quando o mundo lá fora, que tem muitos americanos falando que o Brasil, vai acontecer um grande avivamento no Brasil, que o Brasil vai ser responsável por um grande avivamento no mundo. O que eu fico imaginando aqui? Que esses movimentos católicos carismáticos vai chegar em algum ponto da história em que nós vamos nos encontrar como igreja. Tudo bem, gente, por favor, tem as considerações para serem feitas. Aqui não estou para
fazer as contrações. Minha visão é de que em algum momento da nossa história, nós evangélicos, com os católicos carismáticos, nós vamos nos encontrar e realmente vai haver um avivamento poderoso no Brasil. Porque faz muito tempo que eu não vejo um crente chorando, dizendo que teve uma experiência com Jesus, cara. Faz muito tempo. Ouvi por trás de mim uma voz forte como trombeta. Existe um lugar que você entra. Existe um lugar de devoção, existe um lugar de entrega total de atenção a Deus, de uma atenção profunda, de um esforço aplicado, de uma mente que foi capturada pela majestosa presença de Deus, por Jesus glorificado, onde a gente consegue ouvir audivelmente, claramente, evidentemente, poderosamente, transformadoramente a voz de Deus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi uma voz por trás de mim que dizia, uma voz como de trombeta. Essa expressão como, ela vai aparecer várias vezes aqui no capítulo 1. Então você entenda que como, ele está tentando usar uma alegoria, no bem uso da palavra da alegoria. Não quer dizer que é uma trombeta tocando. É como se fosse uma trombeta tocando. Terceiro, no êxtase, acontece um registro na sua alma. Apocalipse vai dizer aqui, João está ouvindo isso. Ele ouvia essa voz forte, como o som de um trombeta. E essa voz diz para ele: escreva num livro o que você vê. Quando você está nesse lugar de um encontro com Deus, num êxtase, aquilo que você recebe de Deus te sela. Fica gravado no seu coração, eternizado na sua memória. É como se fosse escrito na tábua do seu coração. Lembra lá o texto que diz que a gente deve escrever a palavra de Deus na tábua do nosso coração? Esse êxtase, esse encontro nos marca, nos preenche, nos conecta. É por isso que a gente consegue ver uma pessoa em lágrimas dizendo: eu tive um encontro com Jesus, minha vida foi transformada. Porque esse encontro no êxtase, no Espírito, te marca, te preenche, te convence, te revigora. Não é disso que a gente está precisando, gente? Saímos marcados numa experiência como essa. 4, no êxtase você recebe vocação. Então essa voz diz para João: envie as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nesse momento do encontro com Deus, nesse êxtase, no Espírito, você recebe vocação. Você é enviado. Você deixa de conter a mensagem, você passa de ser a mensagem. A gente é o livro aberto onde as pessoas vão ler Jesus na nossa vida. Quando a pessoa ela consegue entrar assim na presença de Deus, nessa dimensão, ela sai da presença de Deus com o seu rosto radiante. É a experiência que Moisés teve, não é verdade? E a experiência que Jesus teve com os seus discípulos. Foi assim com eles. Vai ser assim com a gente. No êxtase, seus sentimentos espirituais, seus sentidos espirituais, eles são apurados. Diz o texto aqui, João diz assim: voltei para ver quem falava comigo. Voltei para ver. E voltando me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Então João está lá na prisão, na ilha de Patmos, fazendo esse esforço de conexão, nesse lugar de foco absoluto, nesse lugar de entrega, de devoção, e ele é achado em êxtase. E quando ele é achado em êxtase, Deus abre os ouvidos dele, e ele tem essa experiência poderosa. E ele diz assim, voltei para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candelabros de ouro. E Jesus passeava entre os candelabros. No final do capítulo, Deus revela para João o que significa os candelabros. Ele diz: os candelabros de ouro representam a igreja. Não tem lugar
onde você vai ter essa experiência que eu estou te falando aqui, no Espírito. Se não for com a igreja, gente. Se não for com a igreja. Eu sei que nós, igreja, somos muito falhos. Estou falando igreja batista aqui não, estou fazendo um olhar crítico, se assim podemos dizer, à igreja evangélica brasileira. A gente tem líderes que são absurdamente corruptos. Verdade. A gente tem líder que é absolutamente está com a vara na mão e o cajado. Não é para defender, é para bater. Eu sei disso. A liderança que Jesus exerceu no mundo, que nós, pastores ou servos de Deus, qualquer um de nós, precisamos exercer de liderança, é a liderança servidora. Fora desse lugar, nós não somos parecidos com Deus. Então, assim, vocês não estão aqui para me servir, eu estou aqui para servir vocês. Essa é a mentalidade de Jesus. Quando Ele convoca um missionário, um pastor, é para você servir o rebanho dele. Não é para você se alimentar com o leite da ovelha, com a pele da ovelha. É para você dar o cuidado para a ovelha. Esses dias postei. É comum acontecer no rebanho, quando uma ovelha dá luz a esqueci o nome que dá para esse filhote de ovelha. Cordeirinho. Dá luz a um cordeiro, a mãe pode rejeitar o cordeiro. Quando a ovelha mãe rejeita o cordeiro, quando a ovelha rejeita o cordeiro, o pastor tem que pegar o cordeirinho e levar o cordeirinho para casa. Porque se ele ficar no rebanho junto com a mãe, junto com as outras ovelhas, ele vai ser desprezado, e ele vai passar fome e ele vai morrer. Então o pastor pega o cordeirinho, leva ele para casa, dá o leitinho da ovelha na mão dele, deixa o cordeiro viver na casa dele, aquecido, cuidado. Quando o cordeiro cresce, ele é introduzido no rebanho, ele é colocado de volta no rebanho. E então, quando o pastor chama pelo rebanho, quem é que aparece primeiro? O cordeirinho, que foi amamentado, sustado, aquecido pelo pastor. Jesus fala que ele é o bom pastor, e o bom pastor cuida das suas ovelhas. Diz que as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele. Por quê? Porque ele fez isso com a gente. Nós vivíamos num ambiente rejeitados, mas ele foi lá, pegou, aqueceu, cuidou, nutriu, e agora diz: você faz parte do meu aprisco. As melhores experiências que você vai ter com Deus será com a igreja. Isso vai acontecer no meio da igreja. Jesus vai buscar, não são famílias, não são lares, vai buscar rebanho, igreja. O texto ainda diz que tinha na sua mão 7 estrelas. E a revelação que João teve lá no final do livro, essas 7 estrelas, diz que são os anjos da igreja. Quando você lê ali anjo da igreja, significa que é o pastor. João está dizendo que as 7 igrejas, que as 7 estrelas que ele viu na mão de Jesus, e ele não viu a mão aberta de Jesus, ele diz assim: carregava na sua mão direita as 7 estrelas. E ele diz: as 7 estrelas são os pastores. Laodiceia, Tiatira, isso, aquilo, outro. Se você for ver a geografia do Novo Testamento, tinha várias outras igrejas lá. Por que não foi citado aqui no livro? Porque no livro aqui foi citado o arquétipo que essas igrejas tinham, que se reflete nas outras igrejas. Gente, mas quando você está nesse lugar de no Espírito, você tem experiências, seus sentidos são apurados, e eles são desenvolvidos, abertos, aprimorados, no meio da igreja. E em último lugar, para a gente terminar a nossa conversa de hoje, depois a gente tem mais 14 aplicações. Temos 14 aplicações. Estou fazendo 6 hoje, semana que vem faço as que faltam. Não consegui fazer a conta rápida aqui, mas é a que falta. Não sou bom em matemática. Mas eu sou bom em juntar. Sexto, no êxtase, a glória de Deus se manifesta no Filho do Homem,
para nos mostrar que também temos acesso à glória como filho do homem. Olha o texto que diz: voltei-me para ver quem falava comigo, voltando vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do seu peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz era como o som de muitas águas. E tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol, quando brilha no seu fulgor. João, ele tem essa experiência no êxtase, ele tem essa experiência no Espírito, e ele diz que ele viu alguém entre os candelabros, alguém como o Filho do Homem. Essa expressão você vai ver que Jesus usou muitas vezes ali na sua caminhada aqui na terra, e essa expressão também existe em outros lugares da Bíblia. Então, a forma como Jesus se apresenta agora, ela é uma forma gloriosa. Quando Jesus andou aqui pela terra, ele andou com roupa rasgada, ele andou com poeira no pó, ele andou cansado, ele teve fome, ele chorou. Mas a forma como Jesus é agora, ele é como o Filho do Homem. É como se a sabedoria de Deus se tornou através da voz de Jesus. A gente compreende a sabedoria de Deus hoje por causa da voz de Jesus. Nós compreendemos a glória de Deus hoje por causa da glória que Jesus carrega. Aquilo que no Antigo Testamento era a mão invisível de Deus, agora no Novo Testamento, com a presença de Jesus, é a mão visível de Deus. Jesus é a mão visível de Deus. Nós não víamos os pés de Deus, mas agora com a pessoa de Jesus, nós vemos suas pisadas na terra. Nós não conhecíamos a presença de Deus, nós tínhamos medo da presença de Deus, nós tínhamos pavor da presença de Deus, mas agora a presença de Deus, ela é confiada, ela é percebida, ela é vista, compreendida no Filho do Homem, Jesus. Daniel é o primeiro profeta a falar de que viria um Filho do Homem. O Filho do Homem é a maneira como Deus se manifesta no mundo. Agora preste atenção nisso, porque muitas pessoas, elas estão sobrecarregadas de culpas. E isso muitas vezes está impedindo você de chegar nesse lugar de êxtase, de no Espírito, de ter uma contemplação de quem Jesus é. Você se culpa. Você olha para si mesmo e diz assim: meu pecado é recorrente, eu não tenho jeito. Porque, amigo, quando a gente faz uma promessa para Deus, olha, eu pequei isso aqui, Senhor, me perdoa, eu não vou fazer mais. E daqui a pouco você faz de novo. Faz de novo. E faz de novo. Qual é a tendência? É a gente se afastar cada vez mais de Deus. Mas, nós temos um sacerdote que se compadece de quem nós somos, diz a palavra de Deus. As pessoas que têm grandes experiências espirituais, não significa que são as pessoas que mais buscam Deus, não significa que são as pessoas que mais oram, não significa que são as pessoas que mais lêem a Bíblia. Tem que haver a junção da busca com a ousadia espiritual. Muitas pessoas aqui têm medo de andar em determinados lugares, têm medo de estar com algumas pessoas, têm medo. Tem gente aqui que não sabe orar por cura, tem gente aqui que, se for orar por cura, tem medo, porque diz que tem muito pecado e aí Deus não vai ouvir. Tem gente aqui que tem medo de orar para expulsar um demônio, porque acha que vai apanhar do demônio, igual aqueles amigos de Jesus lá, os discípulos apanharam. Deus não tem um dedo apontado para você, dizendo assim: você errou hoje, você errou hoje, você errou hoje. Não. Para Deus, em Jesus, nós somos pecadores remidos. Nós podemos tropeçar, mas Ele vai e nos levanta. Nós podemos errar, mas Jesus é o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós. Entende como é importante
Você entrar nesse lugar, no Espírito, no êxtase, nessa experiência profunda. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê experiências poderosas. A glória de Deus, ela se manifesta no Filho do Homem, para nos mostrar que nós também temos acesso à glória como filhos do homem. A glória de Deus nos emociona. A glória de Jesus nos arrepia. A glória de Jesus mexe com a gente por dentro. A glória de Jesus, ela gera temor. A glória de Jesus, quando a gente enxerga, gera na gente um amor incondicional por Deus. A glória de Jesus nos faz sentir perdoado. Por isso a importância da gente entrar nesse lugar. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Pois temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados como água pura. Apeguemo-nos com confiança, com firmeza, à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Fica em pé. Aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Você pode fechar os seus olhos. Se Deus falou com você, se Deus tocou na sua vida, se Deus te deu um apontamento, entre nesse lugar de atenção exclusiva para Ele, para que Ele possa selar essas palavras, essas instruções, essas observações na sua vida. Eu vejo você como um crente forte. Eu vejo você como um crente cheio de poder. Eu vejo você com uma sensibilidade tão grande ao Espírito Santo de Deus, que assim, você vai querer estar várias vezes nesse lugar de êxtase. Não tem coisa melhor, irmãos, o mundo para. Eu já estive nesse lugar. Às vezes parece pouco tempo para a gente, mas às vezes a gente passa 40 minutos ali e a gente nem percebeu. Assim, as preocupações somem, a gente sai desse mundo, e é um lugar que a gente quer voltar sempre, é um lugar que a gente quer estar constantemente, porque a gente tem uma experiência com Jesus glorificado, com Jesus poderoso, glorioso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, desejo estar nesse lugar. Em nome de Jesus, caminhe para esse lugar. A nossa casca da carne, o nosso véu da carne, ele é um véu difícil de rasgar. Essa casca é difícil de tirar. Mas se você é alguém que busca, daqui a pouco Deus vem ao seu encontro. E a sua vida vai ser transformada como você jamais imaginou. Senhor Deus, nessa noite, te agradecemos por Tua Palavra. Eu sei, ela está encontrando lugar na nossa vida, ela está nos transformando, nos lapidando, nos edificando. E todos nós aqui saímos assim, com uma visão vislumbrante da glória do nosso Jesus, do esplendor do nosso Jesus. E sim, Deus, nós queremos, nós desejamos ser encontrados no Espírito, cair no êxtase, obter revelações, ser encontrados, achados, sermos vocacionados, sermos selados com novas instruções, com novas experiências. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Semana abençoada.